A paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, por gentileza. Agradeço a Deus pelo privilégio de, nesta manhã, estar na casa do Senhor mais uma vez, para adorar o nome dEle, que é sobre todos os nomes. Agradeço também ao nosso pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, pastor Marco Almeida na organização, os homens que decidiram nos convocar para estar aqui nesta manhã. Entendemos que há uma alegria repartida pelo nosso corpo, porque o Senhor nos traz a consciência, o entendimento, que estar aqui é uma responsabilidade. Mas Ele mesmo que nos chamou, é Ele que tem a palavra boa para os nossos corações nesta manhã, não dependendo de mim, mas dependendo da graça dEle em nossas vidas. Nós estamos aqui com muita responsabilidade e temor para fazer a obra do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Esse é um bom lugar que nós queremos estar nesta manhã. O mundo procura preencher tantos vazios, e nós que servimos a Deus somos motivados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Como vocês podem perceber, o nosso assunto é sobre música. Eu sou regente aqui do Coral do Belém, e nós trabalhamos com a música na casa do Senhor. Isso nos dá muito prazer. Essa ferramenta, como nós colocamos aí, música, poderosa ferramenta na adoração e na liturgia assembleana. Nós entendemos que a música é a ferramenta que o Senhor nos deu nesse tempo, mas não só agora, há muito tempo que ela acontece e nasceu em Deus, lá no infinito, na eternidade, e Ele nos compartilha, e nós estamos aqui, enquanto aqui vivemos, fazendo a obra de Deus. Nós, juntamente com o nosso pastor presidente da CGADB, ele nos chamou, nos convocou também para que nós criássemos um conselho de música. E esse conselho está sendo criado, Conselho Nacional de Música, Louvor e Adoração. Entendemos que a igreja precisa sempre estar atenta a como fazer a melhor forma de música nos nossos cultos, na nossa liturgia. O mundo tem apresentado a nós uma música imoral, uma música que não traz enredo nem história, e nós temos que tomar cuidado para que isso não contamine o nosso culto e a nossa liturgia. Esse é o papel nosso, esse é o propósito nosso. Então, peço aos irmãos que orem em favor do conselho. Nós temos hoje algumas pessoas. Pastor Didini é um dos nossos membros do conselho, pastor Sueldo, pastor Marco Ribeiro, os irmãos Hamilton e Albino, todos trabalhando para essa responsabilidade que não deve ser pequena, não é? Porque a música está acontecendo e nós estamos aqui para fazer esse trabalho e o Senhor confiou a nós. Mas nós cremos naquele que nos chamou, aquele que está conosco. A força, repito, não é nossa, vem do Senhor, e Ele tem para nós o melhor nesse tempo. E eu gostaria, nesta manhã, compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre a música. Se eu apertar o botão certo aqui, o negócio vai certo. Agora foi. Que maravilha. Tecnologia é uma coisa boa e a gente precisa aprender a usar. E eu agradeço a Aninha e o Dani, que com muita paciência, eles me ensinam até o botão para cá ou para lá, e eu vou exercitar, eu vou melhorar nisso. E nós, pensando sobre isso, escrevemos: a música sempre esteve presente no relacionamento do povo de Deus com o Criador. Desde Moisés no deserto até a visão celestial de João no Apocalipse, o canto é a expressão de adoração, ensino e comunhão. No contexto atual, onde a música é usada para entretenimento ou autopromoção, a Bíblia nos lembra o verdadeiro propósito da música sacra na liturgia: glorificar a Deus, edificar a igreja e testemunhar ao mundo nossa fé em Cristo Jesus
nosso Senhor. Pergunto para os irmãos e faço uma reflexão, não me respondam. Nossa música tem sido assim nos nossos cultos? Eita Deus! Como tem sido nossos cultos? Eita meu Deus! Leiam comigo, por gentileza, Êxodo 15, 1 e 2. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente, gloriosamente ele exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. O Senhor é o cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O cântico de Moisés aqui relata a vitória e a libertação do povo de Israel. Por isso que o propósito do louvor, um dos propósitos é o louvor, louvar a Deus pela salvação e libertação. Nós temos motivos para louvar a Deus? Qual é o nosso maior motivo? Nós somos livres, libertos do pecado. Jesus pagou a nossa conta e nós podemos adorar a Ele, porque nós o conhecemos e nós temos relacionamento com Ele. A aplicação hoje, a liturgia é um memorial salvadora de Deus em nossas vidas, por meio de Jesus. Nos nossos cultos, memorial se faz, traz a memória do que eu fiz por você, do que eu faço por vocês. E o maior milagre, eu vejo hoje, e é até interessante, eu sei que é cultural e é emocionante, os pastores, alguém recebeu um milagre aqui? E o irmão fica pensando se ele foi curado, se ele ganhou um carro, se tem uma viagem. Nós recebemos a salvação. O maior milagre é a salvação. E aí, você e eu ficam às vezes refém de algo que precisa acontecer para continuar. Mas nós já recebemos o milagre. Nós já somos livres. Então há motivo. A música como ferramenta, anunciando e trazendo à nossa memória que nós já somos livres. Essa música tem que ter letra, tem que ter harmonia, tem que ter um ritmo que faça com que você e eu reflita sobre essa verdade vivida, experimentada na nossa vida. Amém? É isso que tem acontecido nos nossos cultos. Nós vivemos um tempo de autoajuda, é tudo eu. O hino tem que eu sofri, eu sou um coitado, eu sou um limitado. Deus fez, mas eu aguentei. Como eu aguentei? Vocês não sabem como eu aguentei para chegar aqui. E sou eu, e Jesus fica lá no fim. Aí põe Jesus só para acabar o hino, porque senão fica chato. Eu vou cantar o hino, falei de Jesus. É muito sério e é muito duro ouvir isso, mas é verdade. Há tempo, o tempo é já. Vamos mudar. Vamos crescer para que o nosso culto tenha objetivo de adoração a Deus, como foi dito aqui nesta manhã. O nosso propósito é trazer a memória de quem éramos e de quem somos, pelo amor e graça que fomos alcançados em Cristo Jesus. Deuteronômio 31, 19 a 22 diz assim: agora, pois, escrevei-vos este cântico, ensinai-o aos filhos de Israel, pondo-o na sua boca. Interessante isso, né? Põe na boca do povo. Às vezes a gente no ensaio tem que abrir a cabeça do povo, põe tudo lá dentro e fecha rápido para não sair, porque eles vão esquecer. Para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e se engordarão. Isso combina com crente, a gente come. Se não cuidar, a gente come. E às vezes até engorda. Então se tornarão a outros deuses e servirão e me irritarão. Pensa, nós irritando a Deus com o nosso jeito de agir. E anularão o meu conserto. E será que quando os alcançares muitos males e angústias, então este canto responderá contra eles, por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, por quanto conheço a sua
imaginação o que eles fazem hoje, antes que o meta na terra que tenha jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e ensinou os filhos de Israel. Deus manda Moisés escrever um cântico para ser ensinado. A música deve ser usada como ensino, porque ela traz à memória os ensinamentos, as doutrinas da igreja. E muitas vezes nós cantamos uma letra, a harpa, que é riquíssima em hinos e melodias, nós cantamos muitas vezes e nem nos damos conta do que cantamos. E muitas vezes tem um ensinamento. A música, no seu propósito, nesse termo, como meio de ensino e memória espiritual. E hoje, a música sacra transmite e fortalece a nossa fé. De novo e repito, os hinos que nós cantamos falam dessas verdades. E às vezes algumas igrejas, infelizmente, nem a harpa cristã estão usando mais, porque querem inovar. E aí tem um grupo de louvor que vai, traz e começa a manifestação. E eles sentem tanto o poder de Deus quando eles estão cantando. E há tanto envolvimento, e tantos gestos, e tantas coisas traindo, mas a letra não leva a igreja à edificação, à memória, ao ensinamento. Sede santos como eu sou santo. Perseverai, Jesus breve voltará. Traga a memória, a lembrança. A música e o louvor serve para isso também. Mas eu quero um show, um espetáculo, porque eu faço parte do ministério do louvor. E se eu ficar só cantando na harpa, não vai ter não vai dar like, não vai dar ibope, não vai dar crescimento para mim, de novo pensando em mim, no resultado que eu posso. Por isso que devemos e precisamos pensar nisso com muito zelo e com muito cuidado, porque a música, ela é um instrumento que também ensina a cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, vocês, pastores, líderes, dirigentes de culto, eu entendo que o tempo é difícil e é complicado, porque há uma igreja que às vezes quer dividir a faixa etária. Então o culto é de criança, o culto é de adolescente, é de jovem e é dos mais maduros. Então a música tem que atrair esse jovem. A música na igreja não é para atrair ninguém. A música é para adorar a Deus, para edificar a igreja, para trazer ensinamento, para trazer exortação. Não é para agradar o que eu gosto. Já pensou cantar o que eu gosto? Os irmãos todo romântico quer cantar Roberto Carlos. Porque quando eu namorava, eu lembro dessa música, quando eu estava no mundo, eu queria cantar Roberto Carlos. E Roberto Carlos é famoso, eu repito isso quase em toda fala, que são tantas emoções, né? Eu estou vivendo um momento lindo. Põe o terninho dele azul em dezembro e faz a festa. Todo mundo chora, mas é só emoção. E a palavra de Deus, ela é poderosa. E é a única apta para discernir entre a alma e espírito, onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções e o nosso contato com Deus. E nós precisamos ter esse cuidado, porque a música, ela é poderosa e traz emoções, e são tantas emoções. Mas o irmão vem aqui, às vezes com um ritmo tão frenético, igual o nosso pastor falou. Fica todo mundo doido, e pula, e vai, e mexe. E quando ele senta, parece que jogaram um balde de água fria, não edifica. E aí os irmãos começam a rir, porque é uma música que traz entretenimento, é engraçado. Irmão, como ser engraçado num louvor e adoração a Deus? E às vezes no próprio púlpito os irmãos começam a rir, olhar um para o outro. Que engraçado esse irmão cantando, chama até de novo, que ficou engraçado. Engraçado. Onde está escrito na palavra de Deus que o nosso culto tem que ser engraçado? Para alguém ficar rindo, debochando, e às vezes canta a palavra de Deus com um envelope, com a embalagem deturpada no ritmo, na composição, e achando que está fazendo a obra porque tem um texto lá bíblico. Põe a Bíblia, e eu digo sempre e repito, a embalagem, a música que nós fazemos tem que ter uma embalagem. E essa embalagem tem que dar valor ao conteúdo. A harmonia faz parte dessa embalagem. A melodia, que é o principal, faz parte dessa embalagem. Pense você cantando, ou melhor, querendo presentear alguém com um brilhante, com um anel, leva na sacolinha de mercado.
É isso que estão fazendo com a música hoje. Acha que é qualquer coisa, mas lá no fim tem um texto bíblico, mas não tem o coração, não tem adoração, não tem a embalagem que conduz à preciosa palavra de Deus, que transforma. E nós queremos trazer para nossos cultos isso, achando que vamos entreter as pessoas. Nos eventos, convida o famoso, tem que vir famoso, senão o povo não vem. Uma manhã como essa era para estar lotado esse templo, mas não tem famoso aqui. Só tem servos de Deus, compromissados com a obra de Deus, com o reino de Deus, entendendo que esse tempo que nós vamos fazer a diferença, a obra é dele, o louvor é para ele, a adoração é dele. Sou eu que não tem que aparecer em nada, mas é ele. Então nós chamamos os artistas, ele vem e faz o espetáculo, deixa a igreja exausta, porque levanta, senta, abre o pé, bate a mão, e quando vai a palavra pregada, porque se ele tivesse pelo menos cantado a palavra, traria alguma edificação para a igreja, mas canta autoajuda, porque os crentes, e repito nova vez, está esperando alguma coisa ainda, receber. A salvação é pouca, Jesus, é muito pouco ser salvo, eu quero mais. Eu vejo tanta gente com um monte, só salvação para mim. Só salvação? Você está esperando o quê mais? E alguns, ele vai me trazer de volta o que é meu. Você quer mesmo? Eu não quero. A única coisa que é minha é o pecado, é a condenação. O que é de volta, eu não quero nada, porque o Senhor nos comprou com sangue precioso. E a nossa música não é para fazer isso, mas é para testificar de que nós somos livres e salvos. Eu repito isso porque é nisso que nós confiamos, nós cremos. E nós esperamos em Deus que haverá um tempo diferente e uma consciência em que o Espírito Santo de Deus, que Ele que opera em nós, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que converte os nossos corações, a nossa mente, para entender que nós devemos a Ele louvor e adoração. Não tem que ser para meu agrado um culto, e nem artista. Irmãos, eu tenho uma versão de artista. Quando fala que é artista e é famoso, meu coração se tranca, porque eles chegam, tomam conta do espaço, já começa com a equipe deles, monta tudo do jeito que eu quero, separa tudo aqui, porque eu vou chegar, o horário é meu, o camarim é meu, eu quero fruta, toalha branca, eu quero a bateria com o prato que põe do lado de cá, o som, chega aqui na nossa equipe de som, dá licença aqui que eu vou tomar conta. Eles querem tomar conta de tudo. E chega na hora do culto, a galera, né? Porque não é galera, porque não é irmão. O irmão que vem para a igreja adorar a Deus, ele está lá quietinho, esperando. E quando levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus para cantar, ou melhor, os departamentos que ensaiam exaustivamente durante a semana para apresentar um louvor a Deus, fica todo mundo quietinho. E vem o artista, toma conta do culto e faz o show, e fica todo mundo eufórico. Você viu quem estava? Você viu quem falou? Você viu quantos seguidores ele tem? Nossa, meu Deus, ele vai estar lá hoje, ela vai estar lá hoje, vamos lá. E vem e lota e vai. Ele acaba de cantar, vai embora. Estão procurando show, espetáculo. Não deveria encontrar aqui. Aqui não é lugar para show nem espetáculo. Aqui é a casa do Senhor, onde há adoração e louvor ao nome dele para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos andando aqui. Primeiro livro das Crônicas, 15 e 16. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituísse a seus irmãos os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Nós temos aqui alguns textos, mas eu quero parar só no finzinho aqui. Todos esses estavam, vocês vão ler em casa depois, eu sei que vocês vão estudar, porque vocês gostam do assunto. E nesta manhã, aqui é uma escola bíblica de obreiros, e essa sede de aprender
Eu fico imaginando Deus no trono da graça. Ele fala assim: olha, meu servo quer aprender, ele quer entender como faz para me servir melhor. Pensa Deus olhando para você e para mim nesta manhã. Olha, ele podia até estar na 25 de março fazendo as compras, igual um monte está. Poderia estar lá no hotel dormindo mais um pouco, que está cansado. Veio aqui para a escola bíblica, mas agora sábado de manhã eu vou lá ver alguém, alguma coisa, mas não dá. E foi para lá e você decidiu vir aqui. E junto conosco nós estamos aprendendo mais da palavra de Deus. Essa palavra que nos envolve, essa palavra que nos abraça, nos confronta sim, nos traz a reflexão, mas nos abraça e nos encoraja a servir a Deus melhor. E Davi, vamos lendo lá o 16, e disse Davi, e era o número desses, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288, bastante gente, não é? Qual que era o propósito? Instituição do ministério levítico na música no templo. Esse é outro ponto interessante, né? Propósito: serviço litúrgico de louvor diante da arca da aliança. Aplicação hoje: o ministério de música na igreja não é entretenimento, mas é serviço santo. E nós vemos, é muito bonito isso. Agora vamos ouvir os levitas. O música toda envaidecida, sou um levita na casa. Você pergunta já o cantor meio famoso, que o muito famoso nem fala mais isso, mas o meio famoso, que ainda é crente, mas ele está chegando na fama, ele fala: sou um levita na casa do Senhor. E eu, é mesmo, irmão? Você é da tribo de Levi? Qual a sua origem? Nós somos adoradores. O serviço é mais que do levita, porque muitos de nós não somos remunerados. Devemos nos capacitar para prestar um bom serviço na obra de Deus. Temos que ter habilidade e conhecimento, como está dito na palavra de Deus, ser mestre no que fazemos. Mas não somos levitas, nós somos adoradores, porque para ser um levita tem que ser da tribo de Levi. E a nomenclatura pouco importa, porque eu não devo aparecer em nada. Meu nome não importa. A minha classificação não importa. Importa que eu adore ao Pai em espírito e em verdade. Mas é difícil. Nós músicos, geralmente eu tenho feito uma pré-pesquisa, depois nós vamos aprofundar nisso, com os pastores. O músico é sensível, e deve ser. Como que você percebe? Uma nota afinada, desafinada, tem uma sensibilidade. Mas essa sensibilidade não é para obstruir, e nem para prejudicar a obra de Deus. Pelo contrário, para agregar valor e dar qualidade naquele serviço que estamos prestando. Tanto é que nós vimos no texto que eles são mestres, conhecedores do que está fazendo. Então não somos levitas, mas somos adoradores. Paga para aprender, investe na escola, compra seu instrumento, estuda, compra sua partitura, compra sua estante muitas vezes, paga tudo para fazer e chega aqui e entrega ao Senhor, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom servir a esse Deus. Salmos, um livro: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. De novo, qualidade. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o nome, anunciai a salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Salmo 100, celebrai. O que é celebrar, irmão? Com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com tristeza
esperando a bênção. Servir ao Senhor aguardando a cura da sua enfermidade. Servir ao Senhor esperando que vai trocar de carro, apartamento e fazer uma viagem para a Europa, para a Disney. Servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com canto. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai com saltério e com harpa. Louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos alto-sonantes. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que coisa interessante, né? Tudo que tem fôlego, não é com todo fôlego. Já pensaram sobre isso? Fôlego significa vida. E às vezes na igreja nós achamos que é com todo fôlego, é forte o tempo todo, né? Lá quando ele está criancinha na escola dominical, fala assim, é para Jesus, canta forte. E aí a gente acredita nisso, que para Jesus tem que cantar forte. Mas não é com forte, é com entendimento e com graça. Às vezes é forte, nem sempre e nem todas as vezes são fortes. Isso é dinâmica na música. Tem que ter os seus movimentos dentro da música para que dê sentido ao texto. Propósito, expressar alegria, ação de graças, proclamar a glória de Deus às nações. Aplicação hoje. O cântico congregacional une a igreja e dá testemunho ao mundo da nossa fé em Cristo Jesus. Interessante que quando nós insistimos no hino da harpa cristã, nós estamos exercitando isso, porque quando você e eu, como igreja, cantamos no culto, porque às vezes eu tenho uma expectativa da minha vez, e hoje nós temos nos nossos cultos, eu não sei de onde nasceu isso, eu queria saber, até para ver se a gente melhora, os backs vocais. Hoje é o seguinte, tem 200 irmãos cantando, e vai 4, 5 lá. Aí 4, 5 eu sou do back lá do departamento. Eu ensaio só com eles, o outro é para foto. Aí nós separamos de um grupo que é separado, separa mais outro grupo para fazer outro pedaço. E aí se eu não faço parte desse grupo menor, eu quase sou insignificante, porque como que eu faço? E nós estamos estimulando, entendendo na palavra de Deus que o hino congregacional testifica da comunhão da igreja. Quando eu canto do lado de alguém, eu estimulo alguém que está ao meu lado a cantar, eu envolvo aqueles que ainda não são crentes, entendem que eles estão unidos no louvor. E esse louvor é poderoso, porque ele fortalece a minha fé. E aquele que ainda não professa a fé, ele fala, eu quero participar, que eu me sinto bem, abraçado e acolhido. E nós testemunhamos ao mundo da nossa fé cristã. Por isso, irmãos, nós precisamos incentivar, além de participar do louvor congregacional. Eu entendo, talvez até me onere que eu vou falar, mas alguns pastores não cantam. Ele está no púlpito como preocupado para organizar o culto, que deveria ter pensado antes. Pensa. Mas não é isso? O pastor está preocupado. Quem vai ser agora, quem vai ser depois, organizando a agenda, e a igreja cantando. E a igreja cantando, mas ele não canta. Aí depois, irmão, temos que cantar com alegria. Mas pastor, só não canta para mostrar para nós que nós devemos cantar. E nós vivemos ainda como exemplo. Cante, pastor. Talvez não ao microfone, porque não seja tão afinado, não tem problema. Mas a atitude do louvor tem que estar na nossa boca, como pastores, como dirigentes do culto. Porque vai incentivar a igreja, motivar a igreja a cantar. Porque senão a gente fica só como espectador também. Fala, está todo mundo olhando. E aí é um perigo. De novo. Mas vamos seguir aqui, que esse relógio acelera mesmo, hein, Dani? Você tropeça no cabo aí, por favor. Segundo livro de Crônicas. Vamos lá, vou ler rapidinho. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir
ouviram uma só voz bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam ele a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para dizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, por causa da glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que coisa, dá para imaginar essa cena? Que hoje acontece nos nossos cultos, quando nós cantamos: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, você e eu cantando, o Senhor se inclina para nós, toma conta do ambiente, envolve o ambiente da glória dele, e você começa a pensar nas grandezas de Deus. Fala: então minha alma, o que resta minha alma? A minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. E só o Senhor é grande, só Ele é poderoso. E esse ambiente deve ser, a música que nós cantamos deve provocar esse ambiente na nossa igreja. Qual o propósito? O louvor cria ambiente para a manifestação da presença de Deus. E hoje, a música conduz a igreja à adoração, abrindo o coração para a ação do Espírito Santo. É muito comum, nos nossos cultos, canta-se 1h30, talvez 1h20. E aí o pastor fala: agora nós vamos na melhor parte do culto, na principal parte do culto. Deus vai falar conosco. Que coisa boa. E Deus fala mesmo. E aí a melhor parte do culto. E eu entendo isso, porque nós, os músicos, devemos preparar o ambiente para que quando vir Deus falar conosco pela palavra falada, o ambiente esteja preparado. Mas se nós prepararmos o ambiente cantando e tocando a palavra de Deus, o ambiente está perfeito para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E é um culto completo, onde há adoração, onde há louvor e onde Deus fala cara a cara conosco, fazendo nós entendermos que o nosso papel foi cumprido. Porque durante a trajetória da nossa vida, você e eu corre para lá, corre para cá, e vamos e vimos e voltamos. E o nosso dia a dia, às vezes você acorda de manhã e se tem que roubar algum tempo que se atrasou, é da oração. Aí eu já saio correndo. Eu ia até cantar um hino, mas não deu tempo, Jesus, porque não deu tempo, é muita coisa. Aí chega na igreja, eu também estou mesma coisa, acelerado, preocupado com alguma coisa. A igreja está cantando, eu estou ajeitando alguma coisa. E Deus esperando de você um momento de louvor e adoração. Eu tenho sustentado a vida dele. Eu tirei do pecado. Era um miserável pecador, sem Deus, sem paz, sem salvação. Eu dei uma família abençoada, eu dou o pão de cada dia, eu dou saúde, eu sustento, eu guardo, eu protejo. E ele continua só: eu quero. Quando vai ser a minha vez de receber algo dessa boca, desse coração de gratidão? É um momento que nós temos. Adora o Senhor quando chega na casa do Senhor. Vamos um pouquinho para o Novo Testamento. Senão fala: irmão, por isso que agora a gente não faz. Isso é do Velho Testamento. Lá eles tinham que fazer isso. Agora nós estamos na graça. Agora na graça é o seguinte: se der eu faço. Certo? Por quê? Jesus já pagou minha conta. O sacrifício está sobre os seus ombros. O castigo que nos traz a paz. Então agora, irmão, graça não precisa. É só ficar que nem diz aqui em São Paulo, só de boa. Estou de boa, irmão. Deixa eu, tá tudo certo. Não. Mateus 26:30, é só o finzinho do capítulo. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quem cantou? Jesus e os discípulos, porque foi a última Santa Ceia. E Jesus falou: vamos cantar um hino, porque eu sei que me espera, mas não tira
a minha confiança. Eu vou lá cumprir a obra que meu pai deu a fazer. E quando ele partiu o pão e deu graças, ele sabia o que ia acontecer. E ele orou ao pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade, porque a sua vontade é perfeita, a sua vontade é restauradora. Pai, e mesmo assim, nesse pensamento, sabendo que eram os últimos dias, ele cantou um hino, mostrando e compartilhando que o louvor deixa eu adiantar aqui, parte da comunhão e do culto. Nos nossos cultos de Santa Ceia, nós cantamos hinos que nos traz a memória, a lembrança do sacrifício de Jesus. Nós continuamos cantando autoajuda, porque eu venci, porque eu sobrevivi, porque se eu não passar por baixo eu vou por cima, porque eu vou vencer de qualquer jeito, eu vou passar, sai da frente que eu sou cabeça, não sou cauda. E aí Jesus fala assim: olha, esse culto eu ensinei vocês em memória de mim, em memória do meu sacrifício, para que traga a sua memória, porque vocês são esquecidos. Você só lembra do que você está querendo receber e ainda não chegou alguma coisa. Mas esse culto, por favor, pelo amor de Deus, pensa no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Já que está tão corrido, o WhatsApp não deixa você pensar, o Instagram não deixa você ver, os e-mails, as cartas, contatos, fornecedores, os clientes não deixam você pensar uma vez por mês quando você chegar na minha casa. Lembra do sacrifício de Jesus. Nós como músicos, nós como líderes, devemos provocar nos departamentos. Esse é o objetivo do culto de Santa Ceia. Cantem hinos que tragam a memória, a lembrança do sacrifício de Jesus. Pelo amor de Deus, cantem algo que faça você lembrar que você era pecador, miserável, sem Deus, sem paz, sem esperança, e eu paguei a sua conta. Pelo amor de Deus, lembre-se disso. Eu espero isso de você. E nós podemos usar os hinos para trazer a memória da igreja. Olha, digno é o Cordeiro que foi morto de receber glória, honra, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. É o culto. Atos 16 e 25, perto da meia-noite. Esse aqui todo mundo gosta. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos faziam o quê? Testemunho da minha fé quando estou atribulado. Não vou cantar, irmão, você não sabe o que está acontecendo comigo, não tem motivo, não recebi ainda, queria tanto ter um filho, o Senhor não me deu, minha irmã já tem 5, outra tem 3, não tenho motivo para cantar. É mesmo? Que coisa, não? A sua dor é muito grande. O sacrifício de Jesus foi pouco. Foi pouco. E Paulo e Silas, depois de pregar o evangelho, foi: Jesus, eu estava pregando a tua palavra, Jesus. Eu não estava vendendo nada não, que deu errado. Agora eles me bateram, estou aqui na prisão, lá no fundo. E veio a memória: Silas, vamos cantar um hino. Vamos cantar um hino, porque quem nos chamou tem a libertação para nós. Nós estamos aqui no cárcere profundo, ninguém capaz mais de tirar a gente daqui, mas vamos cantar um hino. Eu fico sempre elaborando assim, óbvio que não foi esse, mas eu penso assim que eles cantaram: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E aí quem não crê em Jesus, ouvindo, não é possível, eu conheço a vida dele e dela.
Nada tira a alegria desse ser. Como é que pode, na dor, na angústia, na aflição, na prisão, ele tem sempre um louvor. Que coisa linda, que testemunho. Os que nos ouvem vão querer fazer igual nós. Eu quero ir lá também. Não há um semblante abatido, há contentamento, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Propósito: edificação mútua, comunhão e gratidão. O que eu já disse, quando nós temos um louvor que edifica a igreja, traz ao pensamento da igreja e daqueles que estão no culto, sendo ou não cristão, esse entendimento de comunhão e gratidão. A música litúrgica não é só para Deus, mas também para edificar a igreja. Quantas vezes você e eu estamos em aflição, pensando e sofrendo com tantas dores que o nosso cotidiano é difícil, e aí vem à sua memória uma melodia e um hino, porque você já conheceu e já cantou um dia. E quando mesmo só tocado, os instrumentos, vocês ouviram as cordas cantando. E eu falei cantando, não tocando. Por quê? Quando você ouve uma melodia, você se lembra da letra. E aí você pensa: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica nas suas promessas, pensa que são muito ricas e infalíveis para te valer. Aí você vai falar: por que te abates? É a música que edifica, é a música que traz a sua lembrança e a memória. E aí você começa a agradecer a Deus, porque você tem a consciência, a percepção e o entendimento que Deus cuida de nós. E é tão bom falar isso, mas isso não serve só para colocar como adesivo no carro. Deus no controle, né? No adesivo a gente nem usa mais, né? Agora é outra linguagem, que é tudo na internet. Mas Deus no controle. Dá para imaginar se em algum momento da sua vida Deus não controlar? Em algum momento Deus não controlou, me deixou à deriva. Dá para pensar o estrago? Interessante pensar nisso, né? Deus sempre tem o domínio sobre nós, mas Ele quer de nós. E repito, na nova aliança, no Novo Testamento, a minha atitude de louvor e adoração deve ser espontânea, reconhecendo quem eu sou diante da grandeza desse Deus. Mas isso não é fácil, porque as coisas nos levam a pensar que eu mereço alguma coisa. Tive uma experiência esse dia de viagem, chegava num lugar e a pessoa falava, você falava obrigado, e falou merece. Interessante, geralmente a gente fala de nada, ou pois não tem de quê, e eu falei assim, você merece. E era um hotel, lógico, que é o marketing deles, né? Eles queriam agradar o cliente, mas eu falei, e eu fiquei pensando, minha esposa, e eu fiquei interessante, como isso é acolhedor. E aí eu, obviamente, né, como um cristão, pensando, eu falei, puxa vida, como que sou eu diante de Deus? Deus olhando para minha insignificância,
Deus olhando para mim, que não tenho, que nem diz, né? Não tenho pedigree, não tenho padrinho, não tem nada para estar aqui. Ele olhando para mim e falou assim: olha, em Jesus há mérito em você. Se eu olhar, Deus olhando para mim não vê mérito, mas em Jesus ele vê mérito, porque Jesus pagou, repito, a nossa conta e foi cravado na cruz do Calvário, a nossa cédula devedora, e hoje nós somos justificados. Então, em Jesus nós temos o mérito da vida eterna com Ele para sempre. É isso que nos aguarda. E enquanto nós caminhamos aqui, nós vamos desfrutando das bênçãos do Senhor. Que coisa boa. Como o tempo está acabando, nós vamos adiantar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Apocalipse 5, 9 a 14, é um pouco extenso, mas vale a pena. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anjos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas e a sabedoria, a força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diziam, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia, preste atenção, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados, onde? Na terra. Na terra. Quem são esses? Quem são esses? Podemos ser nós? Esses que foram comprados na terra, quem são? Somos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Pense a música, e nós estamos cantando, preparando para a eternidade. Dizem alguns, eu não achei o fundamento aqui, mas que nós estamos ensaiando para o céu, né? Mas aqui o texto, seguindo ainda Apocalipse: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos reis santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A igreja, propósito, louvor eterno da igreja triunfante. Dá para imaginar? Esses dias eu comentava com o coro, imaginar a volta de Cristo, como será o arrebatamento, e nós estaremos para sempre e de contínuo a Ele, adorando a Deus em espírito e em verdade, numa outra dimensão. Que alegria, que glória, que coisa mais linda. Você e eu devemos e podemos pensar nisso. Só algo que traga a sua reflexão. No mundo aí fora, eles não levam
a nossa música para cantar, por exemplo, nas ruas, numa festa popular nossa de carnaval, né? Não dá para imaginar numa festa de carnaval cantando um hino, mesmo que seja gospel. E o ritmo perigoso, o mesmo ritmo que eles usam lá, às vezes nós trazemos para o nosso templo. Vestido com texto bíblico, e os irmãos tudo alegrinha, e se bobeado até uma mexidinha no calcanhar, porque está voltando ao passado. Em nome de Jesus, quero motivá-los, incentivá-los a adorar ao Pai com a música pura, perfeita, que agrade a Deus. E a melodia, a harmonia e o ritmo deve ter coerência para o louvor e para a adoração na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Somente